Olá, caros alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre sistema respiratório, ok? De acordo com o cronograma enviado para vocês na semana. É, nós vamos abordar passo a passo o caminho que o ar percorre, né? Até chegar aos alvéolos pulmonares, que ficam nos pulmões, até acontecer as trocas gasosas, o intercâmbio entre sistema respiratório e circulatório, que são interligados basicamente. E também quero falar para vocês sobre alguns detalhes que acontecem, principalmente relacionado à função de cada uma dessas estruturas que tem no sistema respiratório. Com relação à Covid-19, que eu ia dar um plus na aula de hoje, eu vou deixar para a próxima, porque na próxima aula eu vou abordar doenças relacionadas ao sistema respiratório. Então, se eu colocar Covid-19 agora, eu vou tá o quê? Dando um passo à frente. Então, eu tenho que, quando chegar em doenças do trato respiratório, aí eu abordo ela vai ser a principal, ok? Eu tenho a aula prontinha sobre Covid-19, como é que o vírus faz o que ele faz no pulmão, quais as reações, mas é bom enfatizar isso aí, passar essa aula, quando a gente chegar em doenças do trato respiratório, ok? E na nossa próxima aula eu vou abordar esse assunto, ok, gente? Então, vou abordar não só Covid-19, mas vou abordar também asma, bronquite, a gripe, enfim, doenças que é relacionada com o nosso trato respiratório, ok? Espero que vocês gostem da aula. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato através do meu endereço eletrônico do meu WhatsApp. E vamos para a aula, ok? Vamos lá. Então vamos lá, caros alunos, iniciar nossa aula sobre sistema respiratório, ok? E para nós iniciarmos nossa aula sobre sistema respiratório, gostaria de enfatizar que o nosso sistema respiratório ele está, vamos se dizer, ligado ao sistema circulatório, ok? Ele está bem relacionado com o sistema circulatório. Até porque as trocas gasosas acontecem num conjunto de fatores no qual envolve os dois sistemas, onde o sistema respiratório é, traz o ar, certo? Faz o ar entrar nas suas cavidades aéreas, certo? Na sua via aérea, até chegar aos alvéolos pulmonares, certo? E lá nos alvéolos pulmonares, esse oxigênio entra na corrente sanguínea, certo? Num processo chamado hematose, e entra na corrente sanguínea, vai para as células chamadas de hemácias, ok? Esse oxigênio depois vai para as células, para uma organela citoplasmática chamada mitocôndria, onde acontece o processo de respiração celular, né? Que vai gerar energia, ATP. E o gás carbônico, certo? Que vem do coração, passa na veia pulmonar, certo? Chega na veia pulmonar, na artéria pulmonar, e é liberar e entra nos alvéolos e sai pelo pulmão, vai pela traqueia, laringe, faringe e sai pelo nariz, ok? Pela cavidade nasal e nariz, ok? Então há um sistema de ida e volta. Sai o gás carbônico pelo mesmo caminho onde entra o oxigênio, ok, pessoal? Então isso aí é um processo em que a gente vai falar sobre ele agora e para vocês de início saber que há uma relação entre o sistema respiratório e o sistema circulatório, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. E para começar a falar dos órgãos, eu vou falar todo o conjunto de órgãos que tem aqui, vou fazer o caminho que o ar percorre até chegar à corrente sanguínea, onde vai haver a hematose, que é aqui nos alvéolos, ok? Nesses cachinhos de uva aqui, né? E haver a troca, sair gás carbônico e entrar oxigênio. Vamos lá. O primeiro órgão do sistema respiratório é o nariz. Gente, o nariz é um órgão, ok? Esse órgão, ele vai, as fossas nasais, ele vai absorver, ele vai inspirar o ar
inspirar o oxigênio, certo? Esse oxigênio, ao entrar na cavidade nasal, vai acontecer um processo, certo? E eu vou explicar para vocês. Esse processo é um processo de filtração. Professor Rodrigo, processo de filtração na cavidade nasal, sim, gente. Sabe aquele cara que você vai estar no ônibus, né? E você olha para ele, ele tá cheio de cabelo no nariz, os cabelos tudo para fora saindo no nariz. Pois é, aquilo pode ser, vamos se dizer, ceboso, mas aquilo ali, gente, ele tá protegido. Por quê? Porque aqueles pelos que tem dentro do nariz, ele tem uma função. A função dele é o quê? Filtrar o ar que entra na cavidade nasal, certo? Por que o professor Rodrigo precisa filtrar o ar? Ele precisa filtrar o ar que é para esse ar não chegar até os pulmões e aos alvéolos, não chegar aos alvéolos pulmonares com algum agente patogênico, com vírus, uma bactéria. Então já é um mecanismo de defesa. Já começa aqui o mecanismo de defesa. Outra coisa, a umidade. A umidade é para segurar poeira, para fixar poeira, partículas que não deveriam entrar nas vias respiratórias, enfim. E esse fenômeno causado pela filtração do ar através da cavidade nasal faz acontecer uma coisa na qual a maioria das pessoas tem e não sabe. Sabe o que é? É a famosa catota ou a caraca. A catota ou a caraca, na verdade, é produto de quê? Da filtração do ar que entrar nas suas vias aéreas, certo? Significa que você, sua via aérea, sua cavidade nasal, ela está cumprindo o seu papel, ok? Então, quando você tira a catota lá, é porque a cavidade nasal filtrou toda aquela sujeira que ia para onde? Para os seus alvéolos pulmonares, ok? Então, vamos continuar. Então, passa pelo nariz. Eu já adiantei uma coisa que eu ia falar lá na frente, mas tudo bem. Do nariz passa pela cavidade nasal, faringe, ok? Aí vem, passa pela faringe, aí vem laringe, essa partezinha aqui. A traqueia, que é esse tubo aqui todo enrugado, certo? Cheio de anéis. Eu vou falar para vocês lá na frente porque ele é assim. Da traqueia chega até os alvéolos, os brônquios, desculpe, os brônquios. Essa estrutura aqui, que é a estrutura que liga os brônquios à traqueia, é chamada de carina, certo? Brônquios, depois os brônquios vão afinando e fazendo ramificações, é chamado de bronquíolos, que são mais estreitos. E aqui, no final dos bronquíolos, tem os alvéolos, que é esses cachinhos de uva aqui. Cachinhos de uva entre aspas, certo? Se você prestar atenção, essa estrutura aqui parece o quê? Uma árvore, ok, gente? Então aqui acontecem as trocas gasosas, ok? Então vamos para lá. Aqui está o diafragma e aqui está os pulmões. Pulmões. Segunda vez que eu digo essa palavra pulmões. Os pulmões, ok? Vamos lá. Agora eu vou explicar detalhadamente. A cavidade nasal eu já falei para vocês, né? O ar é filtrado pela umidade das fossas nasais e pelos pelos que se encontram nessa região. Não tire, viu, gente, os pelos. Se quiser aparar, pode aparar. Agora, tirar não deve. Para você, outra coisa, as pessoas pensam que é estreito esse caminho. Aqui é bem grande, tá vendo? Ó? Essa região aqui ela é bem maior e essa aqui é bem pequenininha, que no caso é as fossas nasais. Essa região aqui vai, desce, o ar desce por aqui, como está mostrando, chega a faringe, essa região aqui é a faringe, ó, essa daqui, tá vendo? Depois da faringe chega a laringe é essa região aqui, ok? Essa região. Aqui é uma tonsila, aqui é a língua, ok? E aqui tem essa estrutura aqui, que é muito interessante, que é a epiglote. Professor Rodrigo, ela é muito interessante
e tem uma função, certo? Os alunos perguntam, professor Rodrigo, para que serve essa epiglote? Alguns alunos. E eu vou explicar para vocês agora. Gente, é o seguinte, quando a pessoa come, certo? O alimento, ele desce por aqui, ó, certo? Quando ele vai descer, a epiglote faz o seguinte, ela fecha aqui, ó. Essa estrutura, ela fecha, é igual uma ponte. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa estrutura faz assim, ó. Quando o alimento vem, né? Ela tá assim, aí você vai e come. Quando o alimento vem, ela faz isso, ó. Aí o alimento vai e passa para cá, ó. Ela fecha aqui e o alimento desce aqui, ó. Que é o que? O esôfago, tá vendo? Aqui, gente, é a traqueia. Não pode descer aqui, não. Se descer aqui, a pessoa se engasga, ok? E eu vou explicar como é o processo de engasgo para vocês. Então, vem, aí aqui tem a faringe, aqui tá a laringe, essa região aqui, aqui as pregas vocais, tá vendo? É aqui onde esses músculos aqui é responsável, essas preguinhas aqui é responsável pela fala, pela fonação, certo? Pela capacidade de nos comunicarmos. É através dessa fendazinha aqui, ó, certo? Que fica na laringe, ok? É por isso que é importante hidratar ela, não tomar água muito gelada, enfim, sempre tá ali hidratando ela e fazendo bem para ela, porque as cordas vocais são primordiais. Então, o que acontece? O ar vem, passa pela laringe, da laringe vem até a traqueia, e eu vou explicar para vocês mais na frente qual é a função da traqueia, ok? A função não, porque ela é um órgão cheio de anéis. Ela é um tubo cheio de anéis, ok? A traqueia é um tubo cheio de anéis, por quê? Vou explicar. Porque é o seguinte, quando o ar entra, se ela não tivesse anéis, ela se contraía, entendeu? Ela ia se contrair. E ela se contraindo ia fazer com que o ar, a quantidade de ar para entrar, chegar até os pulmões, até os pulmões, seria o quê? Uma quantidade pequena. Então a pessoa ficaria com insuficiência respiratória. Então, para isso, essa traqueia ela é cheia de anéis. Então, quando o ar passa, não tem a necessidade de se contrair, porque os anéis não deixam, certo? Quando você pega um aspirador de pó, o aspirador de pó tem a traqueia também, é chamada traqueia, aquele tubo que você liga no aspirador e a ponta dele suga o ar, certo? Então aquilo é chamado de traqueia. A traqueia é parecida com aquele tubo, certo? Que também leva o nome de traqueia, do aspirador de pó, ok? Então o ar desce por aqui para chegar até onde? Até o pulmão. Aqui está a parte, né, que eu falei para vocês que ela estava escrita em português, né, lábios, cavidade nasal, aqui tem a cavidade oral, que é a boca, ok? Inclusive vou explicar um detalhe sobre a boca para vocês, a faringe, a epiglote, a laringe, esôfago, aqui não faz parte do sistema respiratório não, viu? Aqui é do digestório, certo? E a mandíbula, que também... Deixa eu só falar um detalhe aqui sobre a boca, né? Porque tem gente que diz, professor, tem gente que fica perguntando, respirar pela boca é bom? Gente, é o seguinte, tem horas que você necessita de puxar uma quantidade de ar maior, principalmente quando se trata de haver uma troca gasosa muito, vamos dizer, muito intensa. Quando você está fazendo atividade física, por exemplo, você necessita de uma entrada de ar, de oxigênio maior, porque o oxigênio, como eu falei para vocês, ele precisa ir até a corrente sanguínea para gerar energia, né? Mais precisamente dentro de uma organela citoplasmática chamada mitocôndria, que fica dentro das células. É ali que vai gerar energia para as pessoas, para a gente, ok? Então você, à medida que você está liberando gás carbônico, o coração está acelerando os batimentos, você está fazendo atividade física, o sangue está circulando, então as trocas gasosas têm que acompanhar. É como eu disse, o sistema respiratório está muito atrelado ao sistema circulatório.
Porque as trocas gasosas envolvem os dois. O ar, o oxigênio entra e o gás carbônico sai pela mesma via aérea. Só que um tem um caminho de entrada, o outro de saída. Do mesmo jeito acontece com o oxigênio e o gás carbônico na corrente sanguínea. Vocês vão ver no sistema, quando forem ver sistema circulatório, que o oxigenado, né, ele vai percorrer várias partes do sangue, né, e dando energia, nos dando energia, certo? E o gás carbônico, que é o quê? Produto do metabolismo, vai sair pelas veias, passar pelo coração e passar pelos alvéolos pulmonares e fazer o caminho inverso do oxigênio, ok? Então isso vai acontecer, não tem para onde correr. Então, tá, né? Voltando para a boca ela não, como é que eu posso dizer? Ela não é um local ideal para você respirar, certo? O local ideal é a cavidade nasal, por causa de quê? Da filtração do ar que eu havia falado para vocês antes. A boca também é um local cheio de bactérias. É um dos locais onde tem mais bactérias no corpo. Então, quando você inala o ar pela boca, você também tá correndo o risco de levar o quê? Agentes patogênicos, bactérias ou fungos, qualquer coisa do tipo, para onde? Para o seu trato respiratório, para a sua cavidade respiratória, né? As vias aéreas, até chegar. E pode chegar aos alvéolos. O sistema, todo esse caminho que eu vou explicar para vocês, só tem uma finalidade, chegar aos alvéolos pulmonares. E o ar tem que chegar lá puro. Se não chegar puro, ele não está cumprindo o papel dele, ok? Então, respirar pela boca não é o mais indicado, a não ser que você tenha uma troca gasosa intensa, ok? Agora vamos para a outra parte, que é o pulmão, ok? Pronto. Vamos agora falar um pouquinho sobre as partes até chegar aos alvéolos pulmonares. O ar entra, né? Passou pela cavidade nasal, passou pela faringe, passou pela laringe, aí chegou na traqueia. Aqui, ó, desce nesse tubo com anéis, tá vendo? Anelado, certo? Esse tubo com anéis aqui, a traqueia. Quando chega na traqueia, esse ar vai, bem, passa pelos brônquios, ok? E vai afunilando, ó. Aí bronquíolos, tá vendo? E nas pontinhas dos bronquíolos, ok? Tem os alvéolos pulmonares, que parecem cachinhos de uva. É nesse local que acontece um processo na qual há as trocas gasosas, que tem um nome científico de hematose, viu, gente? O que acontece aqui? Todo esse processo aqui é para poder chegar o oxigênio até os alvéolos e o gás carbônico até os alvéolos. O oxigênio vai entrar na corrente sanguínea, o gás carbônico vai sair pelas vias aéreas, ok? Pela via aérea, sai do pulmão até o nariz ou a boca, você jogar para fora a porcaria do gás carbônico, ok? Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho. Quando eu for na próxima aula, eu vou falar sobre as doenças e vou abordar, por exemplo, a questão a pessoa que tem alergia no trato respiratório, a pessoa que tem asma, bronquite. Eu vou falar sobre isso tudo aqui no sistema respiratório, mais precisamente nessa região aqui do pulmão, ok? Vou falar sobre as doenças lá na frente, mas agora eu vou atentar-se o que? As partes do sistema respiratório, ok? Vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre os alvéolos. Chegou aqui, tem os alvéolos. O ar vai, passa voltando, desce pela traqueia, o oxigênio, passa pelos brônquios, aí vem para os bronquíolos, aí dos bronquíolos chega até os alvéolos, que são essas estruturas aqui, ó, parece cachinhos de uva, tá vendo? Esses alvéolos, pessoal, eles são importantes porque eles fazem justamente essa troca gasosa que eu havia falado. Professor Rodrigo, olha aqui, ó, artéria pulmonar, tá vendo? Onde vem o gás carbônico, ó, é na artéria pulmonar. Esse gás carbônico sai e o oxigênio entra. O oxigênio entra pela veia pulmonar, ok? Professor Rodrigo, termina aqui o processo respiratório? Sim, ele termina aqui. Mas acontece
uma coisa que eu tenho que explicar para vocês, como é que esse ar entra e como é que ele sai. Para esse ar entrar, chegar até os alvéolos, e para esse ar sair, necessita de trabalhos de quê? De músculos, né? Porque o pulmão ele se contrai e relaxa, se contrai e relaxa, né? Ele se contrai e relaxa, se contrai e relaxa. Porque se não fizer isso, a pessoa não tem como puxar para dentro e soltar para fora, entendeu? Vamos lá. Vou mostrar aqui na próxima imagem. Aqui, inspiração. Inspiração é chupar o oxigênio, é entrar. Expiração é colocar o gás carbônico para fora, ok? Ó, inspiração, inalando, inalando. Expiração, exalando, ok? Então vamos lá, vou explicar para vocês como é que acontece isso. Quando a pessoa inala, puxa oxigênio, certo? Aqui, inclusive, aqui está mostrando pela boca, era para mostrar pelo nariz, mas tudo bem. Esse ar, ele vai entrar, certo? Por quê? Porque o pulmão, ele fez o seguinte. Primeiro, as costelas, elas se elevam, os músculos intercostais se contraem, certo? E o diafragma também se contrai. Gente, o diafragma é um músculo que fica aqui, ó, logo abaixo do pulmão. Esse músculo aqui, eu não sei se vocês já tiveram a sensação de levar uma pancada, uma bolada, né, que dizem que é boca do estômago. Não é boca do estômago, é no diafragma. Essa pancada, gente, dói muito, você fica com falta de ar e dói bastante. É nesse músculo aqui, ó, certo? Esse músculo, quando ele se contrai juntamente com as costelas, com os músculos intercostais, faz com que o pulmão se expanda, certo? O pulmão, o quê? Ele relaxe, aliás, se expanda não, ele relaxe. E ao relaxar, vai o quê? Vai entrar ar, certo? Vai entrar ar. O pulmão relaxou, vai entrar ar, ok? O que vai, do mesmo jeito vai acontecer, do mesmo jeito não, ao contrário vai acontecer quando ele vai exalar, ok? Vai jogar o gás carbônico. O diafragma e os músculos intercostais, o diafragma e os músculos intercostais vão o quê? O Google. O diafragma e os músculos intercostais vão fazer o quê? Eles vão relaxarem e ao relaxar vai contrair o pulmão. E ao contrair o pulmão vai expulsar o ar que tem dentro dos pulmões, certo? Que vai ser o quê? O gás carbônico. Então, gente, é entrando o oxigênio e saindo o gás carbônico. Nunca vai ter essa mistura não, ok? Não vai ter troca gasosa nessa região não. O pulmão se expandiu, entra o oxigênio. O pulmão se expandiu não, o pulmão relaxou, entra o oxigênio. O pulmão se contraiu, sai gás carbônico, ok? Então, basicamente, o processo de respiração é o processo que acontece a inspiração e a expiração. É a respiração, ok, caros alunos?